Lucas 7, de 1 a 10. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: este homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vai para lá, e ele vai. E digo para outro: vem para cá, e ele vem. Digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Jesus ficou admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Amém. Senhor Jesus, fala aos nossos corações. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, e a tua palavra, Pai amado, é que nos alimenta. Então, Senhor, que ela venha se transformar em verdadeiro alimento para nós. Nós queremos te engrandecer, nós queremos declarar a honra e a glória do Senhor, mas que realmente as escamas possam sair dos nossos olhos. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, esse milagre, ele tem uma peculiaridade, porque a Bíblia fala que foi o homem que surpreendeu Jesus. O único que fala que Jesus ficou maravilhado foi com esse homem, de todos os milagres que ele fez relatados na Bíblia. Muitas vezes nós lemos que a multidão ficou maravilhada, mas nesse caso, quem ficou maravilhado foi Jesus. Mas Jesus não é Deus, aqui ele estava como homem. Amém, queridos? E é interessante, porque quando nós lemos esse texto, nós vemos que tinha uma situação na casa dele, uma situação de enfermidade. E o que ele resolveu? Ele resolveu levar essa situação aos pés de Jesus. Amados, como é que está a tua vida, como é que está a tua casa? Eu estava lá e o Senhor falou isso, não tinha escrito nada disso, não tinha nem pensado nisso. E o Senhor falou assim: fala para os meus filhos pararem de alimentar enfermidade da alma. É para chegar e falar para Deus curar, e não nós alimentamos enfermidades da alma, porque muitas vezes nós alimentamos enfermidades para não termos conflito com as pessoas, para nós não termos problema dentro de casa. As pessoas nos manipulam através das suas enfermidades, e o Senhor foi tão forte e falou assim para mim: enfermidade da alma tem que ser o quê? Curada, tem que ser confrontada, tem que ser trabalhada. E comigo, filha, tem que levar até a minha presença. Por quê? Porque senão nós vamos fazer com que essa enfermidade, ela comece o quê? A crescer. Sabe a pessoa amargurada e você alimenta a amargura da pessoa? Verdade. Sabe a pessoa que está sempre para baixo e você alimenta esse para baixo que ela está? Nós temos que chegar e falar assim: não, confia em Deus. Ele é poderoso, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que atua. Ah, mas a minha vida é tão difícil, a tua vida é difícil, a minha vida é difícil. Mas nós temos um que muda a situação. Amém. Nós temos um que pode, nós temos um que transforma. Nós temos que olhar as nossas casas, nós temos que olhar onde nós estamos e ver, identificar: tem algum problema, tem uma enfermidade, eu tenho que levar até Jesus. Porque o que acontece quando a enfermidade, ela começa a tomar conta? Ela começa o quê? A contaminar outras pessoas. Verdade. Ela começa a direcionar toda uma situação. Muitas vezes tem pessoas muito nervosas, muito bravas, que qualquer coisa gritam, qualquer coisa fazem, e as pessoas têm medo. E o que acontece? A família, o local, a situação é sempre dominada por essa situação. E cada vez mais, isso vai tomando uma proporção cada vez maior. Pessoas que muitas vezes
não conseguem caminhar, tudo desiste no meio do caminho. Vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo, e a pessoa vai o quê? Ela vai desistindo no meio do caminho. Essa pessoa tem que ser colocada nas mãos do Senhor, porque senão nós vamos ensinar que toda vez nós temos que correr atrás dessa pessoa. E foi muito forte o Senhor falando para mim, não podemos alimentar a alma, a enfermidade da alma, ela tem que ser confrontada. Eu falei, Deus, ajuda. Às vezes somos muito nervosos, muito iracundos. Não mexe com aquela pessoa que ela fica iracunda. Não, vamos orar. Para que o quê? Para que o Senhor possa estar confrontando. Amém, queridos? Agora eu vou entrar no texto. Amém? Então deu o recado que Deus falou comigo lá no meu coração. Eu falei assim, então, uma hora eu vou ter que sentar, estudar e entrar nessa área. Mas o Senhor foi tão forte falar para mim que eu gostaria de dar esse recado. Não sei aonde, não sei quem, mas Deus está mandando. Não alimente enfermidade da alma. Amém. Porque senão ela vai crescer, vai se tornar um buraco e vai engolir os que estão ao redor. Isso é muito sério. Mas nesse texto começa falando que Jesus está entrando em Cafarnaum. E quando ele está entrando em Cafarnaum, ele acabou de dar um recado para o povo. E o texto começa assim, e tendo acabado de dizer essas coisas ao povo, entrou na cidade de Cafarnaum. O que o Senhor estava falando? Ele estava ensinando para o povo a importância da palavra de Deus. Ele estava dizendo, ele estava ensinando várias coisas. E ele diz o seguinte, se vocês não obedecerem, vocês vão construir muitas coisas. Só que quando vier o problema, vai derrubar. Vai cair porque não está firmada na minha palavra. Ele encerra esse ensinamento falando das duas casas, que constrói de uma maneira, constrói de outra maneira, mas quando vem os problemas, o que acontece? Cai. Se eu caminhar sem ser em cima da vontade de Deus, eu vou construir, vou me alegrar, as pessoas vão ver, mas nos problemas será destruído. Porque a única coisa que nos firma é dizer a palavra de Deus. E Deus é tão lindo, é tão maravilhoso. E daí fala deste homem, deste romano, um homem que não conhecia Jesus, um homem que ouviu falar de Jesus, um homem que era romano, ele era um centurião. O centurião era um guarda que ele era responsável por um grupo de 60 a 100 pessoas, a 100 homens, a 100 soldados. Então ele dava ordens, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele tinha o que? Uma autoridade. E naquele momento, quando ele ouve de Jesus, ele sabe que seu servo está doente, ele vai até Jesus, ele manda pessoas irem até Jesus. E quando naquele tempo eles mandavam a pessoa ir até Jesus, é como se a própria pessoa tivesse ido. Tanto que se você for ler em Mateus, esse texto vai falar que ele foi até Jesus. Não é que ele foi pessoalmente, ele mandou pessoas irem até Jesus, o representando. E ali ele fala, olha, tem gente doente na minha casa, vem, faz alguma coisa. E o que acontece? As pessoas olham para aquela situação e falam assim para Jesus, ei Jesus, ele merece. E a Bíblia fala que quando Jesus está indo, ele manda os amigos falam assim para ele, não precisa, dá uma ordem. Ele mandou assim, só dá uma ordem e que o milagre vai acontecer. Amém. E Jesus se admira. E ele fala, nunca vi fé assim dentro do zero. Esse homem tem muitas coisas para nos ensinar. Nós olhamos e falamos, Senhor, que homem é esse? Esse era um homem que ele foi treinado para liderar, mas a função dele era o quê? Oprimir um povo. Mas ele não usa a sua autoridade e nem a sua função para oprimir um povo. Ele usa o quê? Para cuidar de um povo. Tanto que fala que ele era amigo dos judeus. Ele manda fazer uma sinagoga, porque ele era um homem de caráter. E amados, o Senhor começou a falar comigo dizendo o seguinte, está faltando tanto caráter no meio dos meus filhos. Tantas pessoas sem caráter. Falam uma coisa, fazem outra. Documentação da sua vida toda errada. Sempre quer levar vantagem em tudo e quer que Deus abençoe. A palavra de Deus tem que passar pelo meu caráter. Tem que trazer mudança na minha vida. Senão, queridos, eu não vou ser nunca testemunho de quem é Deus na minha vida. Como é que está o meu caráter? Como é que está o seu caráter? O que no meu caráter tem que ser transformado? E nós sabemos, nós conhecemos áreas que a gente quer levar vantagem. Áreas que a gente não é tão verdadeiro assim. Como é que nós somos? E o Senhor diz que é tempo de nós mudarmos, é tempo de nós entendermos que
quer fazer coisas novas em nossas vidas. E eu preciso falar, Deus, trabalha no meu caráter. Porque senão eu vou ser mais uma no mundo, que falo e não vivo. Que a minha vida na frente das pessoas é uma coisa, mas o meu dia a dia é outra. Ele falou assim, a palavra de Deus tem que entrar no caráter. Amados, quantas vezes você vai fazer alguma coisa e você imagina, essa pessoa é serva de Deus, então vai honrar a sua palavra. E quando você vai ver, a pessoa te entrega um abacaxi na mão, e você pega aquilo achando que era uma coisa boa. Pessoal, dá um exemplo bobo. Vendeu um carro, tá joinha. Você compra o carro. Só que a pessoa fez um monte de situações para que não perceba que ia fundir o motor. Mas a gente faz lá. Não, isso aqui é bênção de Deus. Precisamos. Deus, muda meu caráter. Muda. Outra coisa que esse homem tinha, ele era um homem de relacionamento. Ele se relacionava com um servo. E naquele tempo o servo era escravo. E o relacionamento que ele tinha com essa pessoa não era assim, eu mando e você obedece. Quantos relacionamentos são assim, eu mando e você obedece? Quantos relacionamentos são assim, você é bom para mim quando você faz o que eu quero, enquanto nós estamos nos bem. Quando nós não estamos no bem, quando nós discordamos, você não presta mais, eu não quero mais saber de você. Você toma um rumo, eu tomo outro rumo, nós não nos falamos mais. Mas aqui não, ele era o quê? Ele tinha relacionamento. Nós temos relacionamentos uns com os outros. Nós conseguimos ter relacionamento com aqueles que não concordam. Nós conseguimos ter relacionamento com aqueles que foram bem um tempo conosco, caminharam um tempo conosco e hoje estão cada um no seu caminho, porque muitas vezes Deus faz assim conosco. Como que nós nos relacionamos? Como que nós nos relacionamos dentro de casa? Nós nos relacionamos dentro de casa? Ou nós vivemos uma fachada? Aonde eu não suporto, aonde eu não quero, aonde se eu ouço a voz das pessoas aquilo vai me irritando. Hoje as famílias estão com tantos problemas. Tantos problemas. Porque não se tem mais relacionamento. Não se conversa mais. Cada um vive no seu mundo de maneira isolada. E quando vai ver, a família está toda arrebentada. Por quê? Porque não se conversa. Porque não se senta para conversar, ter um diálogo e falar francamente. Hoje nós nos fechamos no nosso mundo da internet. Hoje nós fechamos nos nossos problemas e nós não conseguimos falar uns com os outros. E nós vemos as famílias completamente arrebentadas. Os pais ficam sabendo dos problemas dos filhos por terceiros, porque não percebeu as situações. Nós estamos numa época onde os filhos estão abrindo a sua internet, vendo situações, e quando o pai vai entrar dentro de casa, se a pessoa está enforcada dentro do quarto, porque entrou num joguinho, para ver se quanto tempo conseguia ficar sem respirar. É o tempo que nós estamos vivendo. Falta o quê? Relacionamento. Os nossos relacionamentos têm que ser além daquilo que nós imaginamos. Os nossos relacionamentos não podem se basear na posição social. Eu só converso com aqueles que são iguais a mim. Aqueles que não são iguais a mim têm que me obedecer. Você quer ver uma coisa que eu tenho pavor? Quando as pessoas olham e falam assim, está pensando que é o quê? Vou pôr essa pessoa no seu lugar. Simplesmente porque ela tem o quê? Uma posição financeira maior. Que lugar é da pessoa? Que lugar é o meu? Esse homem era um homem de autoridade, mas ele usa sua autoridade para poder o quê? Ajudar alguém. Como nós estamos no meio disso tudo. E uma coisa que ele tinha um bom testemunho. As pessoas iam lá, falavam dele. O que falam de você? O que falam de mim? Pessoas que brigaram com a gente até dão um desconto, tá com raiva. Mas o que fala em geral? O que fala em geral de você? Aí aquela pessoa só reclama, não aguento mais. Ou pessoa chata, ou fofoqueira, ou... Amados, nós somos conhecidos como ou enrolão, ou papudo, né? Fala e não faz nada. Como que nós somos conhecidos? Nós temos que ter bons testemunhos. Este homem tinha. Tanto que se levanta para Jesus e fala assim, Jesus, ele merece. Ele sabe.
Como que é o nosso testemunho? Às vezes nós queremos mostrar alguma coisa, e nós falamos que nós cremos, e nós falamos que somos de Jesus, mas a nossa vida revela que nós não temos intimidade com Jesus, a nossa vida revela que nós não temos caráter de Jesus, a nossa vida revela que nós não conhecemos a palavra. Por quê? Porque nós não vivemos segundo a palavra de Deus, e às vezes nós nem conhecemos a palavra de Deus. Nossa, aquela pessoa quando entra é confusão. Eu tinha um conhecido que ele falava que ele gostava de ser polêmico. A reunião estava numa bênção. E ele gostava de pegar uma parte que não tinha nada a ver, trazer para cutucar para o negócio. Ele falava, eu gosto desse negócio, eu gosto dessa discussão. Eu falo, meu Deus, você gosta de não brigar com o outro? Eu sou polêmico, eu gosto disso. E Jesus, que é isso? Ele gostava disso. Sabe o que acontece? Às vezes, nós não nos conhecemos. Às vezes nós pensamos que somos alguma coisa e não somos. Esses dias uma amiga ligou, pastora, tal, né? E ela teve uma descoberta na vida dela. Ela descobriu que ela é invejosa. Descobri que eu sou invejosa. Mas agora? Com certeza quem estava do lado já sabia, mas ela descobriu aquele dia. Eu descobri que eu sou invejosa. E ela estava em desespero, porque ela descobriu que o sentimento que estava no coração dela não era um sentimento de inconformismo, não era um sentimento de, eu estou inquieta com essa situação, o que você fez me irritou, o que você fez me ofendeu. Não, ela descobriu, é inveja, eu tenho inveja dessa situação, eu tenho inveja porque eu não sou assim, eu tenho inveja porque eu não consigo isso, eu tenho inveja. Não é crítica, é inveja. Por quê? Porque ela não se conhecia. Mas Deus começou a mostrar quem ela era. Por quê? Porque nós temos que falar, Deus, mostra quem eu sou. Porque nós não nos conhecemos. Quantas pessoas dizem assim, porque eu sou humilde, porque eu me dou bem com todo mundo. E você olha para a pessoa e você vê que a pessoa é soberba, não conversa com ninguém. Quando uma pessoa mais simples, ela põe de lado. Aquela mais simples senta lá atrás. Ela se acha soberba, ela se acha humilde, mas ela não é. Quantas vezes nós achamos que somos sábios? Não, porque eu sou sábia, eu sou o máximo, mas só faz tolice na vida, só faz besteira, uma atrás da outra. E se acha o máximo. Você fala, mas meu Deus, você não percebeu que de sabedoria não tem nada, tem a tolice em cima de tolice? Só faz bobagem. Quantas pessoas acham que são sinceras demais porque são educadas? Porque falam o que querem porque são sinceras. Gente, são mal educados mesmo. Eu posso não gostar do corte do cabelo daquela pessoa, mas se ela gosta, seja feliz. Odiei. Horrível. Amados, nós usamos palavras para falar que somos o quê? Sinceros. Eu sou uma pessoa boa. Nossa, mas eu sou boa. Todo mundo vê que eu sou ruim, que eu sou má, que tudo que eu falo é para machucar o outro, que a minha palavra é só para quê? Para colocar o outro lá embaixo. Mas eu digo que eu sou boa. Bom mesmo é Jesus. Porque nós não nos conhecemos. Amém. Uma vez, nós estávamos numa igreja, né? E uma pessoa dentro que cantava. Eu canto, porque eu canto, eu sou boa nisso, porque eu canto, minha voz é isso aqui. Daí ela foi cantar. E a pessoa que estava tocando é uma pessoa muito conhecedora, estudada mesmo, mas é uma pessoa tranquila, simples, não era de falar. Dá, sei lá, não entendo muito, dá o lá, dá o dó, dá não sei o que, né? E a pessoa diz, não. Tá. Eu sei que quando cantou, gente, eu entrei em desespero, porque eu queria rir, não sei se você estava nesse dia conosco. Gente, quem me conhece sabe que quando eu começo a dar risada, eu não me controlo mais. Misericórdia. Gente, eu abaixava a cabeça e eu pedia, Senhor, tem misericórdia de mim, não é nem dela. Completamente fora do tom, completamente desafinada. E sabe como que ela terminou? Ela terminou de cantar e falou assim, meu irmão deve ser novo, né? Ele está aprendendo a tocar agora. Sabe quem que era? Era o Moisés. Moisés. Mestre! Mestre! Não é novo. Não sabe? Tem gente que se acha justa, porque eu sou justa. E vive na injustiça. Sabe o que a Bíblia fala para nós? A Bíblia dá um conselho para nós. Eu falo, Senhor, isso aqui tem que pegar a gente direitinho. Em Provérbios 27:2 diz assim, ninguém elogia a si mesmo. Se vier elogio, que venha dos outros. Não é para eu sair
sair dizendo que eu sou boa, não é para eu sair dizendo que eu sou maravilhosa, que eu canto, que eu prego, que eu... porque isso eu sei fazer, e isso mesmo eu sei fazer. Amados, se tiver que vir elogio, vem do outro, sabe por quê? Porque eu posso me elogiar e as pessoas olharem e falar assim, tu não é nada disso. Sabe aquela pessoa que o seu é o melhor? Gente, mas eu comprei um carro, mas um carro, não estou falando meu carro, e de repente todo mundo imagina uma BMW, uma Ferrari, e eu chego com o meu Logan. Eu chego com o meu Logan. Aí o seu carro? Se vier elogio, que tem que ser do outro. Porque às vezes eu elogio tanto. A gente vê que esse homem de autoridade, ele fala, eu não sou digno. Mas aqueles que estavam ao redor falam assim, vai, ele merece. E quantas vezes nós achamos, Deus, porque eu mereço que o Senhor faça isso para mim. Eu oro, eu leio, eu vou lá longe, eu faço. Senhor, eu faço, eu subo no monte, eu desço no monte, eu faço isso. Nós começamos a convencer a Deus que nós somos bons. E sabe qual que tem que ser a nossa oração? Eu gosto muito do Salmo 139, 23, que diz assim, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Daí ele fala assim, e vê se há em mim algum caminho mal. Vê se tem um negócio mal dentro de mim, Deus. Se tiver alguma coisinha mal, tira e me leva para o local certo. Olha aqui, porque eu não sei olhar em mim. Eu acho que está tudo bem. Eu acho que o meu caminho é tão maravilhoso. Afinal de contas, Senhor, eu sou pastora. E Deus olha para mim e fala, cobrar muito mais. E daí o Senhor fala, não, filha, olha o teu coraçãozinho. Só que eu não sei olhar meu coração. E daí eu tenho que pedir para que Ele sonde e revele quem eu sou. Foi muito engraçado essa pastora falando para nós. Descobri! Desesperada! Descobri que sou invejosa! Descobri! Ligou de manhãzinha para falar que descobriu que era invejosa. Estávamos dormindo, felizes, contentes, o telefone toca. Oi, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Sim, descobri que sou invejosa. Mas sabe o que significa? Que tem coisas no nosso coração que quando o Senhor põe para fora, nos assusta. Porque nós imaginamos que nós não temos. Mas o Senhor, Ele quer pôr para fora. Porque isso pode crescer e eu posso colocar outros nomes. São enfermidades da alma. E daí Jesus vem, e foi o que mais me impressionou nesse texto, é que Jesus fala assim, nunca vi uma fé como essa. Nunca vi em Israel, isso é muito forte, queridos. O que significava em Israel? Eu nunca vi no meio dos religiosos uma fé igual a essa. Um homem que não conhecia Jesus, ouviu falar. Um homem que não era judeu, um homem que não frequentava as sinagogas. Então ele chega, os religiosos falam, a fé dele é maior que vocês. Ele chega para o povo e fala o seguinte, nunca vi uma fé como esta no meio de vocês, que vocês estão atrás de mim, vocês estão me buscando. E ele chega para os discípulos e fala, nunca vi uma fé como esta. Era como se ele chegasse aqui e falasse assim, ei, daí chega alguém aí que não conhece nada, que não sabe nada, e ele olha para nós e fala assim, nunca vi uma fé como esta no meio de vocês. Mas Deus, como é isso? Eu conheço. E eu comecei a orar para Deus, Deus, o que levou esse homem a ter essa fé? E aí esse homem começa a explicar por que ele conseguiu. O que o levou a ter fé nessa área? Porque muitas vezes nós temos fé numa área e não em outra. E Deus nos ensina a termos fé. E a nossa fé tem que ser crescente. Ela tem que entrar em todas as áreas. Às vezes eu tenho fé que Deus pode curar, mas eu não consigo ter fé que Deus pode providenciar algo financeiro na minha vida. Às vezes eu tenho fé que Deus pode providenciar o financeiro, mas que Deus não pode mudar um coração. E Deus quer mostrar que em todas as áreas Ele pode o quê? Transformar, que em todas as áreas Ele tem poder para transformar, mudar, e que a glória dEle se manifeste. E Ele começa a dizer que a fé desse homem era uma fé simples. A sua fé é simples ou é religiosa? E eu compreendo ser fé religiosa. Fé religiosa é aquilo que eu acho, eu vou fora da palavra de Deus. Eu acho que é dessa maneira, eu acho que é daquela maneira, eu acho. Mas o Senhor fala assim, não, tua fé tem que ser simples. Eu falei, você crê, pronto.
Ou a tua fé é cheia de misticismo? Se eu não ungir, Deus não vai fazer. Se eu não for ali, Deus não vai fazer. Se eu estou fazendo uma campanha de 2 dias, 7 dias, 5 dias, 80 dias, mas se eu faltar num dia, Deus não vai fazer. Que fé é essa? Senhor, se eu não jejuar, o Senhor não vai fazer. Que fé é essa? É merecimento? Se eu não for lá na igreja tal, Deus não faz, porque está lá a igreja tal, o pastor tal está lá. Se eu não for no monte, mas por que Jesus é no monte? Alguém já parou para pensar? Ele ia para orar, né? Ele ia para orar. Por quê? Porque a multidão ia atrás dele. Não tinha nem celular que ele teve. Hoje, nós olhamos, e é gostoso no monte, eu gosto, Maria gosta bastante no monte, eu gosto no monte. Qual que é o objetivo? O sagrado? Não, queridos. É para você ter um sós com Deus. Ali você se desliga, ali você não vai orar para muita gente, não. Você vai orar para algum outro que está lá contigo, mas você vai dar um sós com Deus. Você se disciplina a estar orando, a estar buscando o Senhor. Mas a vitória não está naquela terra, queridos. Não. Está nele. Sempre a religião vai me mostrar e vai me trazer a olhar para a situação e para as pessoas e para aquilo que eu posso. Jesus sempre vai me olhar para ele. Amém. O que ele pode, o que ele faz. Fé era simples. Ele podia falar, não, mas você não é discípulo de Jesus. Ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou em chamar Jesus. E uma das coisas que nós temos, nós nos preocupamos muito com o que as pessoas pensam de nós. O que as pessoas vão pensar de você? O que vão pensar? O que vão dizer? E nós caminhamos pelo que as pessoas dizem e não para aquilo que Deus está mandando. Para de pensar pelo que as pessoas, caminhar pelo que as pessoas dizem, caminhe pelo que Deus diz. Creia no projeto que Deus pôs no teu coração. Deus colocou um projeto no teu coração? Creia, caminha. Não vai pelo que as pessoas dizem. As pessoas vão por empecilhos. Eu não sei quantos empecilhos a Ana Cláudia teve, dizendo que não vai dar certo, não vai conseguir, não é na primeira. Quantas? Creia, caminha. Você não é capaz, você não tem experiência, você é imaturo, você é isso, você é aquilo. O que Deus está falando de você? O que Ele disse? Se Ele disse, Ele vai cumprir. Esse homem não se preocupou com muitas coisas, não. Ele simplesmente foi. E aí, ele foi baseado na autoridade de Jesus. Por quê? Porque ele entendeu que a autoridade que estava sobre aquele homem chamado Jesus, que ele não tinha entendimento que aquele homem seria aquele que queria o quê? Tirar o pecado do mundo. Mas ele entendia que a autoridade para a cura vinha de Deus. E quando ele fala isso, ele se baseia nos princípios que nós temos que ter. Porque nós temos que conhecer os princípios de Deus. E um dos princípios que esse texto fala é princípio de autoridade. Nós conhecemos os princípios de autoridade na palavra de Deus, porque a autoridade não estava na força dele. Eu sou forte. Não estava na pessoa dele, mas estava no poder que ele recebeu. O centurião, ele tinha uma autoridade dada por Roma. Não é porque ele se achava. E ele entendeu que a autoridade estava em Deus, que veio para Jesus. Esse centurião, ele reconhecia o que significava autoridade. Por quê? Porque ele obedecia às autoridades e ele exercia a autoridade. E hoje nós passamos por uma crise. Por que a igreja de Cristo está completamente confusa? Porque nós temos crise de autoridade. Filhos de 3 anos mandam nos pais. Mandam, batem, chutam. Escola é um terror. Tem que fazer o que eles querem. O professor é um mero instrutor, uma mera fantoche. Como é que está dentro os princípios de autoridade? Quando eu não tenho isso, quando eu dou jeito para tudo, eu sempre vou desconfiar do que Deus tem para a minha vida. Eu sempre vou achar que Ele não vai atuar. Eu sempre vou desconfiar de Deus. Por quê? Porque eu perdi o princípio de autoridade. Amada, como nós não entendemos tanta coisa.
dentro das igrejas, nós achamos que a pessoa canta bem, então ela tem autoridade. Deus investiu a autoridade, a pessoa pode nem cantar bem, mas a hora que ela louva a Deus, isso começa a acontecer. Por quê? Porque Deus atuou. Nós não conseguimos entender. E daí, aquele homem, ele sabia a autoridade que ele recebeu de Roma, e ele reconheceu a autoridade que estava em Jesus, e ele fala assim: não, olha, eu dou uma ordem, e quando eu dou uma ordem as coisas acontecem. Quando me deu uma ordem eu tenho que obedecer. Se você der uma ordem, a doença vai ter que sair. O Senhor estava dizendo: existe poder na palavra de Deus. Quando Deus dá uma ordem, queridos, as coisas acontecem. Ele tinha convicção disso. Eu tenho convicção da palavra de Deus. Quando o Senhor fala que está comigo, quando Ele fala que Ele cuida, quando Ele fala que todas as coisas contribuem para o bem, eu tenho convicção do que está na palavra de Deus. Amados, você sabe que o Senhor te investiu de autoridade? Ele investiu. Olha que o Senhor fala em Lucas 10:19: atentai, quer dizer, observai, eu vos tenho dado autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada e ninguém vos fará qualquer mal. Nada e ninguém vos fará mal. Ele deu autoridade. Eu posso ir declarar o poder de Deus, mas o que nós fazemos? Nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não confiamos na palavra de Deus, e nós temos medo de retaliação, porque nós achamos que o mal vai vir sobre nós. Mas Ele diz: não vai vir sobre a tua vida, filha. Caminha, creia no que eu estou fazendo. Vão parar de ter medo de macumba, vão parar de ter medo de palavra contrária, de oração contrária. Amados, a palavra de Deus diz: eu dei autoridade para você pisar. Aqui significa demônios. Mas por que eu não exerço autoridade? Porque eu não sigo os princípios de autoridade. A autoridade não é só Deus em receber autoridade, pronto, não. A autoridade, ela tem que ser manifestada. A autoridade, ela tem que ser reconhecida, porque não adianta alguém falar que a pessoa é alguma coisa se não for reconhecida. E para ser reconhecida, eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender que a autoridade é um caminhar na presença de Deus. Que a autoridade existe o quê? Existe áreas onde eu preciso fazer a minha parte, porque nós estamos acostumados a receber. Ah, Senhor, eu quero receber. Ah, Senhor, eu quero fazer. Deus te fala: agora é tempo de você fazer. Agora é tempo de você caminhar. Agora é tempo de você, para usufruir dessa autoridade, existe algo que você precisa fazer. Você acha que centurião foi porque ele era bonitinho que ele foi tido como centurião? Ele passou por batalhas. Ele venceu batalhas. Ele passou por situações onde as pessoas olharam e viram que ele tinha condições para receber o quê? A autoridade. E o Senhor fala que Ele já nos deu, mas para nós exercermos a autoridade, nós temos que dar uns passos. E a autoridade está ligada à submissão. E é esse o nosso problema. Nós não conseguimos nos submeter à palavra de Deus. Nós somos o quê? Nós sempre queremos dar um jeitinho. Uma vez eu estava conversando com uma moça, e eu estava aconselhando-a como pastora. Eu estava falando com ela, né, sobre experiência, estávamos conversando. Ela falou assim: pastora, eu não tenho o seu conhecimento bíblico. Até aí, né, porque cada um tem, então eu acho que eu não sei nada, ou é as pessoas que conhecem profundamente. Mas eu tenho uma coisa que você não tem. E isso me ajuda muito. Eu tenho experiência na minha vida. Eu falei: concordo, experiência é muito bom, mas a tua experiência não pode ser maior e nem igualar a palavra de Deus. Ela estava igualando a experiência dela com a palavra de Deus. É bom termos experiência, necessário? É. Cada um tem uma área que é mais experiente e vai ajudar o outro. Mas a palavra de Deus tem que ser sempre a palavra firmada. E daí o que acontece? Hoje nós não conhecemos a palavra de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: é tão claro, fala que eu tenho que conhecer a palavra de Deus, mas eu não quero que me submeter, eu quero ser cabeça, porque Deus me colocou como cabeça, porque eu sou para isso, eu sou para aquilo. Mas não esqueceu que para você ser cabeça, existe aquele que é cabeça maior que você.
A Bíblia diz que eu tenho que o quê? Para me submeter. Eu preciso entender e obedecer. Nós não queremos fazer isso. Porque nós somos dominados pelas nossas emoções. Nós somos dominados por aquilo que nós queremos. Nós exigimos de Deus o que Ele não tem para as nossas vidas. Nós exigimos de Deus o que Ele nunca prometeu. Nós exigimos de Deus que Ele abençoe os nossos pecados. E Deus não chamou. E nem vai abençoar o pecado de ninguém. Mas eu quero que Ele abençoe. Vamos consertar o que tem que ser consertado. É complicado? Me ajuda a orar nessa área emocional, nessa área. Nossa, meu relacionamento está por um fio. O que acontece? Não, nós estamos aqui brigando muito, tá? Mas o que acontece? Vocês estão brigando muito? Ah, porque ele ficou ouvindo a esposa dele. Você quer que eu olhe pelo seu caso de amante? Não, mas eu acho que Deus está nisso. Não está, querida. Quem está é a tua carne. Você não está? Então nós encontramos, isso é muito sério, queridos, porque nós não queremos o quê? Nos submeter. Amados, você sabe o que é rebeldia? Hoje se fala muito de rebeldia. É rebelde, isso, quando eu não respeito a palavra de Deus. Quando eu distorço a palavra de Deus. Isso é o que ele chama de rebeldia. É muito sério isso. Hoje nós temos facilidade em falar um com o outro é rebelde. Eu posso falar com uma pessoa rebelde. Se eu estou caminhando segundo a palavra de Deus, a pessoa não está, você está sendo rebelde não a mim. Porque hoje eu não pode estar rebelde a mim, né? Você é rebelde. Não. Nós não podemos ser rebelde aqui. Eu sempre falo, nós podemos ter pensamentos diferentes. Nós podemos lutar pelos nossos pensamentos de maneira fervorosa. Mas nós temos que nos render aqui. Amém. E as pessoas querem fazer cada um do seu jeitão. Uma vez nós estávamos numa igreja, né? E Deus deu uma instrução para os pastores que a gente ia de carro 7 vezes dar volta no quarteirão. E vamos embora, de carro. Ia ser no final do culto. Mas tinha uma pessoa incomodada. Mas tem que ser no final do culto? Tem que ser no final. O que ela fez? Não. Ela saiu no meio do culto e foi dar 7 voltas. Pergunta onde que ela está hoje. Pergunta se ela está na igreja buscando a Deus nem nada. Não, é do jeito dela. É do jeito. Mas eu andei, eu fiz as 7 voltas como o pastor falou. Mas que horas que eu não te vi? Não, eu fui antes. Não, que é meio do final do culto, tinha que ir embora. Eu falei, meu Deus. E foi com tanta sinceridade, que mais me marcava era a sinceridade do coração. Eu falei, mas era para todo mundo junto, né? Era uma etapa de guerra. Não. Ainda peguei fulana de tal que estava no culto para ir comigo, meu Deus. Ainda chamou outra pessoa, foi junto. Não entende? Quer fazer do jeito dela. É complicado. Outra coisa que nós temos que entender é que autoridade não é autoritarismo. Isso é aí, ó. Caminha junto. Porque a autoridade me leva a ter responsabilidades. O autorismo me leva a dar ordem. Quando eu quero que a minha vontade seja feita, independente do que está na palavra de Deus, chama-se autoritarismo. E quantas coisas hoje... Sabe pai quando cisma com o filho? Quer porque quer? Posso? Não vai, não vou, não quero. Não sabe nem o que está falando? Nem explica. Nem explica porque a gente se torna aqui autoritário. Gente, eu já fiz isso com criança. Estava tão entretido o negócio que o coitadinho nem chegou a falar. Eu falei, não. Eu falei, mas o que ele me pediu? Ele só queria ir no banheiro. Então vai. Gente, olha como que nós somos. A autoridade, ela vem com responsabilidade. O autoritarismo vem com o meu desejo. Tem que ser o meu desejo. Eu não quero massagear o meu ego. E as pessoas se colocam com medo. O Senhor fala, não te chamei para ser assim. Te chamei para ser usado de autoridade. E autoridade isso é responsabilidade. Ensina, mostra. Para você ter autoridade, primeiro você tem que ser exemplo. Se você não for exemplo, você não é nada. Quer ser exemplo de um bom pai? Seja dentro da tua casa um bom pai. Seja um bom filho. Seja um bom filho.
seja um bom marido, como para as mulheres também. Como é que nós somos? Amadas, nós temos muito desejo de sermos poderosos chefões. Nós não fomos treinados para ser poderosos chefões. E a Bíblia é tão clara em falar. A Bíblia fala de maneira tão linda: sujeitai-vos a Deus. Existe o diabo. E ele fala, sabe o que as pessoas dizem? Você tem que resistir ao diabo, você tem que resistir ao diabo. Peraí, o que é resistir ao diabo? É dizer não toda hora para ele? Sim, mas eu faço isso com a palavra de Deus. Senão eu vou falar do meu jeitão. Sujeita a Deus, obedeça a Deus, resista, e ele vai fugir. Por quê? Porque ele vai ver sobre a tua vida o poder que tem na palavra de Deus. Nós temos que caminhar. Outra coisa, a autoridade não está no nosso nome. A autoridade do centurião não estava no centurião porque ele era bonitinho. Mas estava porque o poder romano veio sobre ele e declarou que ele seria responsável por aquele grupo de soldados. A autoridade que está na minha vida está no nome de Jesus Cristo. Quando você ora em nome de Jesus, a honra é dele. Porque quando eu oro as coisas acontecem. Porque quando eu oro o milagre acontece. Tem pastores dizendo, olha, me chamem, me convidem para a sua igreja, porque quando eu oro as doenças saem. Não, querido, você ora, mas quem faz a obra é Jesus. Queridos, a responsabilidade da autoridade tem que levar as pessoas a olharem para Jesus. Não é o meu, não sou eu, é Ele faz. Se as coisas acontecem ao meu redor, é porque Ele está dando ordem, não porque eu sou a boa, a bonitinha, a engraçadinha, eu sou aquela que atrai multidões. Olha, o negócio está assim porque eu estou aqui, porque se eu não tivesse, não estava assim. Queridos, tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Porque se as coisas estiverem assim, porque você está, as pessoas vão bater palma, mas não vão saber quem Ele é. Porque daí esse show, como qualquer outro show, os cantores vão, falam, gritam, todo mundo sai naquela euforia, mas não muda nada. Se eu entrar em euforia na presença de Deus, se não tiver mudança, não mudou nada na minha vida. Então eu tenho que entender que a autoridade está onde? Nele. E a Bíblia é tão clara em falar, toma cuidado, filha. Cuidado. Porque é tão fácil, quando as coisas começam a dar certo, você achar que é você. Porque quando está errado, você põe a culpa em todo mundo, né? Você fez isso, por isso que não está dando certo, você fez isso. Agora você está dando certo porque eu. Eu fiz isso. O Senhor nos ensina Ele, para Ele, com Ele. E a Bíblia fala assim, se você pensa em estar em pé, cuide que não. Ele não fala que você que está em pé, ele fala, você pensa. Porque às vezes nós pensamos que estamos em pé. Às vezes nós pensamos que está tudo bem. E está tudo mal. E ele é tão claro, você que pensa. Você que acha. Porque quando eu acho, eu já estou olhando para mim. E eu deixo de olhar para ele. É muito sério. E a última parte que eu gostaria de estar falando, que a autoridade, ela só pode ser exercida na minha vida quando eu caminho, não quando eu fico parado. Eu quero estar na minha casa, Senhor, me dá autoridade, me dá autoridade. Para quê, filha? Para falar que eu oro, as coisas acontecem. Você está indo orar? Senhor, me dá autoridade de pregar a tua palavra, me dá autoridade. Você está estudando? Senhor, me dá autoridade no louvor, eu quero fazer com excelência o louvor. Você está estudando, você está praticando, você está buscando minha presença? Você está fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? E quando Deus nos coloca e dá autoridade, é para nós irmos e fazermos a obra dele, onde Ele nos colocar. Onde Ele está te colocando? Ele não está me colocando em canto nenhum. Não, você não tem uma casa? Você não tem uma família? É ali. Exerça ali. Aprende o que é respeito, sujeição ali. Busca a presença de Deus ali. Amados, é tempo de nós pararmos o amor de Deus. É tempo de nós buscarmos a Deus, mas é tempo de nós vivermos. Amados, conheço tanta gente, que hoje não entra numa igreja, porque quando entrou, olhou quem estava cantando. Falou, quem que é essa pessoa? Responsável pelo louvor, até no fim, preciso conhecer essa pessoa. Conheci outro, e foi lá.
quando viu quem estava pregando, quem é o pastor? Ah, pastor aqui? Nunca mais eu piso aqui. Por quê? Porque a vida dele envergonha. Está devendo ser a quantos? Falo, prego, mas o Senhor chama para viver. E sabe qual a autoridade que Ele derrama em mim, você, além de pisarmos em serpentes e escorpiões? Sabe o que está sobre a tua vida e sobre a minha vida? Olha como isso aqui é sério. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita. O que é geração? Nós fomos escolhidos para viver nesta época, nesta geração. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma responsabilidade. Fomos eleitos para fazer a vontade dele. Vocês são sacerdócio real. Além de sacerdotes, vocês são como reis, rainhas, que tem que honrar aquele que é todo poderoso. Vocês são nação santa, separada, para povo exclusivo de Deus. O que quer dizer exclusivo de Deus? Isso aqui nós vamos usar exclusivamente para a obra de Deus. Para mais? Não. Quando ele fala que eu sou povo... Quando ele fala que eu sou povo exclusivo de Deus, o que ele está dizendo? Que eu nasci para ele. Para mais nada. E às vezes o meu desejo é ser rico, é ser famosa. O meu desejo é as pessoas me conhecerem. E eu não entendi que o maior desejo que Deus tem para a minha vida é revelar a glória dele. E daí ele fala assim, para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí é onde ele vem atuando de maneira linda e fala que nós somos dele e para ele. Quando ele nos tirou, ele nos capacitou. Amados, o inimigo vai tentar de todas as maneiras dizer que você não é nada, dizer que você não pode. Ele vai pegar os seus sonhos, que Deus colocou em você sonhos, e vai mostrar circunstâncias para dizer, não faça. Não acredite que Deus falou isso para você. Não acredite que Deus tem um plano para a tua vida. Creia. Deus tem algo para você, que ainda talvez não esteja acontecendo, mas no momento certo, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam porque é Ele, para Ele e por Ele. Eu gosto demais de um pastor que já é falecido do século passado, Jorge Miller, onde ele aprendeu a viver pela fé, onde ele decidiu confiar em Deus em todas as áreas. Amém. E teve um momento na vida dele, acho que eu já falei várias vezes para vocês, vou falar mais uma. Ele foi chamado para ir para um outro país, porque ele ia dar uma conferência. E não tinha como essa facilidade dos aviões entrar navio. E teve um momento que aquela neblina ficou tão forte. E ele foi para o capitão e falou, Senhor, eu preciso chegar naquela cidade no dia marcado. Porque eu nunca cheguei atrasado em conferência nenhuma. Vamos orar. E aquele capitão, servo de Deus, falou assim, impossível, não tem como acontecer. Infelizmente nós não vamos chegar. E aquele homem sozinho foi orar. E quando ele sai de orar, ele encontra com esse capitão e fala, e aí pastor, vamos orar? Ele falou assim, por que você vai orar se você não acredita? Aquele homem chegou no dia marcado. Aquele homem chegou na conferência. Eu creio. No horário certinho. Porque ele confiou em Deus. Amados, tem sonhos que demoram um pouco mais nas nossas vidas. Tem situações que parece que complicam. Mas enquanto Deus fala, caminhe, eu estou dando condições, caminhe. Mesmo que ninguém acredite. Se Deus falou, creia você. Caminhe. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Talvez muitas pessoas olharam para aquele homem e falaram assim, seu servo vai morrer. Seu servo vai morrer. Mas ele decidiu falar com Jesus. E daí Jesus mostra uma coisa linda. E quando ele lança uma palavra no reino espiritual, ela alcança onde ela tem que chegar. Porque Jesus lançou uma palavra que a enfermidade saia daquele homem. E ela saiu. Quando o Senhor lança uma palavra sobre a tua vida, ela está gerando no reino espiritual. E Satanás não tem como segurar.
não tendo como segurar, ele tenta te paralisar. Não se paralisa. Não se permita paralisar. Em relação daquilo que Deus tem para você. Caminhe. Mesmo que você fale, Deus, eu não estou vendo mais nada. Mas eu continuo olhando para ti. Amém? Vamos cantar, vamos orar. Eu não sei como é que está a sua vida. Amém, Jesus. Eu não sei como é que estão os sonhos. Mas eu gostaria de orar nessa área. E que o Senhor estivesse atuando, que o Senhor estivesse fazendo, porque Ele é Deus de prevenção. E quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, o Senhor falava assim, filha, é tempo de orar. É tempo de orar para que os meus filhos não parem. É tempo de orar para que creiam naquilo que eu falei. É tempo de orar para crerem na minha palavra.